Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer um vídeo a respeito do livro 1, chamado Unindo os Irmãos, a tentativa de conscientizar os irmãos sobre alguns temas. E estamos nessa primeira parte do livro, que fala sobre um breve histórico. Na primeira parte, nós falamos a respeito de onde nós viemos. O segundo vídeo falou sobre quem somos. E agora essa terceira e última parte, terceiro e último capítulo dessa primeira parte, breve histórico, é o que nós temos feito. Vou falar um pouquinho aqui do que nós temos feito como movimento dos irmãos, como casa de oração no Brasil. Vamos estudar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Tá dando um abraço aí para Daniele Maciel, Eva Souza, a irmã Morim, está aí conosco. Muitas pessoas têm nos acompanhado, têm visto esse vídeo, Suzy Mary. E, enfim, vamos então conversar um pouquinho sobre o que nós temos feito como movimento dos irmãos e casa de oração no Brasil. Bem, o que nós temos feito, tenho dito aqui no meu livro, que determina o impacto e a relevância que nós temos na igreja local, no nosso entorno, no município, no estado, no Brasil e até fora do Brasil. O que a gente faz determina esse impacto e essa relevância. A Bíblia, desde o começo, lá em Gênesis, já diz que nós fomos criados para darmos frutos, que nós possamos frutificar, dominar a terra, desde lá em Gênesis. E já em João, capítulo 15, nas palavras de Jesus, ele disse que é do agrado do nosso Pai que deis muito fruto, que realize, não é só questão de externar os frutos do Espírito, amor, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fé, alegria, não só externar esses frutos, que é o nosso selo do Espírito Santo, o fruto do Espírito Santo, mas realização. Como já disse aqui, Tito 2,14 diz que Jesus morreu por nós, para que pudesse levantar um povo especial, zeloso de boas obras. Precisamos realizar, e a forma como temos feito, realizado, determina o impacto que nós temos e a relevância que nós temos para esse mundo. E a gente sabe que, historicamente, não somente em movimentos irmãos e casa de oração, mas, historicamente, as igrejas sempre foram morosas, lentas na realização daquilo que já tinha sido acordado, aquilo que já foi feito como acordo, decidido em administrativa. Leva-se muito tempo para tirar do papel que foi decidido e colocar em prática. A gente já sabe disso. Há um ditado popular, inclusive, que as pessoas falam, isso está parecendo até obra de igreja. Isso é um ditado antigo, não serve muito para hoje, mas é um ditado que as pessoas falam. Está parecendo obra de igreja, coisa que demora, tem uma lentidão para sair do papel, e a gente tem, historicamente, essa questão. Apesar disso, o que nós temos feito demonstra claramente, está claro, pelo que a gente tem feito com o Movimento do Irmão, Casa de Oração, que nós temos crescido realmente. Desde o início do Movimento do Irmão no Brasil, há 140 anos atrás, 1878, até hoje, muita coisa tem sido feita, muita coisa boa tem sido feita. Mas também fica claro que muita coisa tem sido feita a conta-gotas. Coisas que poderiam já estar prontas, realizadas, em prática, demora-se muito para fazer. E a gente sabe, a gente tem a mensagem de que Jesus vai voltar, de que os sinais já estão acontecendo, mas muitas das vezes parece que nós falamos isso com muita clareza, com muita convicção, porém nas atitudes, no que precisa ser feito, parece que a mensagem não é bem essa. A mensagem pregada tem sido essa, mas a mensagem na vida, na atitude, nas obras realizadas, e tirar do papel e colocar na prática, isso aí tem sido um pouco moroso, um pouco lento, um pouco a conta-gotas. E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre o que a gente tem feito até hoje. Então, coisas que a gente sempre fez no movimento de irmãos de casa de oração. Por exemplo,
Sempre tivemos amor pela obra do Senhor, isso é inquestionável. Sempre tivemos amor pela obra de Deus, pelo reino de Deus. Sempre amamos o trabalho local. Isso aí é o amor que realmente demonstramos. As igrejas locais, vou dizer aqui, foram construídas, foram levantadas, foram melhoradas pelas pessoas da localidade, pelo dízimo e oferta, pela generosidade dos irmãos locais. E a gente vai falar também do lado negativo disso, mas é um ponto positivo. A gente, mesmo com pouca gente, fizemos e melhoramos o trabalho local. Sempre realizamos com pouca gente, poucos recursos, mas com muita fé e com muito amor, nós realizamos essas obras. Sempre fizemos assim. Sempre crescemos e avançamos, pautados na Bíblia, na palavra de Deus. Crescemos, avançamos pela Bíblia, pelo que a palavra autorizou que fosse feito. Então, pela Bíblia lida e ensinada pelos nossos próprios líderes e pelos nossos próprios mestres, aqueles que já tinham experiência na prática e na leitura bíblica. Sempre pregamos a palavra com o intuito de salvação e conversão dos perdidos, sem envolvimento em debate, discussões com os outros, com os denominacionais, enfim, sempre fizemos as coisas pautadas na Bíblia, mas sem ficar entrando em briga, em discussão de que isso, aquilo está errado, embora algumas das vezes fizemos entre nós, entre igrejas locais, entre uma igreja local e outra, a ponto de termos exemplos aí negativos em determinados lugares, de uma igreja local, de um município que só tem duas igrejas, ou duas igrejas local, e uma não fala com a outra. Então, isso também é ponto negativo, a gente vê isso aí mais para frente, mas a gente sempre andou na palavra com intuito de salvação e conversão dos perdidos. Sempre fomos crentes bereanos, né? Os bereanos receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias nas Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Atos, capítulo 17, 11, fala isso, e nós sempre fomos crentes bereanos, conferindo se realmente na palavra era assim que se dizia, se interpretava. Sempre fomos uma igreja local autônoma e independente. Sempre fomos autônomos, essa coisa da autonomia sempre foi sempre frisada, pregada, embora a gente precisa melhorar muito na questão de eu tenho minha autonomia como igreja local, mas eu preciso respeitar a autonomia da outra igreja local. Então, se a igreja é autônoma, eu preciso respeitar a autonomia da outra e pedir respeito à autonomia da minha. Então, isso aí precisa ser melhorado, mas sempre fomos uma igreja autônoma, independente, quando se fala até na palavra, como os denominacionais, convenção, causa coceira, mexer na cadeira, enfim, é uma coisa que até soa ruim aos ouvidos, porque sempre fomos autônomos, mas precisamos respeitar a autonomia alheia. Isso é importante. Ainda mais para quem fica tremendo na cadeira, para quem fica coçando, dá coceira na orelha, quando se fala em união, em unidade, em juntar todo mundo. Então, para quem fica coçando, deveria respeitar mais ainda a autonomia. E pelo que eu tenho visto, pesquisa de campo, que eu não faço nada, nem falo nada pelo que me disseram, mas eu procuro saber se é exatamente assim, mas pela pesquisa de campo, as pessoas que mais são contra união, projetos de união, convenções, os que são mais contra isso são os que mais desrespeitam a autonomia alheia. Tenho percebido isso, tenho verificado isso. Então, os que mais se incomodam com união são os que mais desrespeitam a autonomia alheia. Então, acho que precisa melhorar nisso aí, né? Se você pensa assim, eu acho que você precisa melhorar e respeitar a autonomia alheia. Então, sempre levantamos as nossas estruturas, a casa de oração, com o dízimo, oferta e doações dos próprios membros e amigos local. Nós não temos união, como eu falei aqui, de fazer uma lista, montar uma lista de 200 igrejas para poder enviar um casal para Alagoas, para Sergipe, para Roraima, para Maranhão, para o Piauí, que são estados que não têm casa de oração. Então, seria legal fazer uma lista de igrejas que vão doar, ofertar, sustentar um casal
nesses estados que não tem casa de oração. Isso aí seria muito interessante, mas sempre a gente faz sempre com a igreja local. É sempre ali a igreja local que está realizando as coisas e sozinha. Sempre fomos considerados pelas denominações como um povo conhecedor das Escrituras. E os nossos mestres e líderes sempre foram considerados entre os teólogos como gente que conhece a palavra, que ensina a palavra clara, simples e dentro do contexto bíblico. Sempre fomos celeiros de líderes e mestres na palavra, sempre fomos celeiros, a fonte de preparo em EBD, em estudo bíblico, em escola bíblica, sempre preparamos grandes ensinadores da palavra, sempre fomos celeiros disso. Muitas das vezes eu até ouvi denominações dizendo assim, olha, muitas das vezes a casa de oração prepara excelentes ensinadores e mestres e depois eles saem e vêm para cá. A gente agradece muito a casa de oração, porque elas sempre preparam grandes homens e depois eles vêm para cá nos ajudar. Então, já ouvi isso também. Sempre tivemos encontros e congressos com hospedagem e alimentação grátis para os que vêm fora de localidade. Sempre fizemos isso com muita liberalidade, com muito amor, sem entrar muito nessas questões. Sempre tivemos acampamentos, encontros e congressos de missões, congresso de criança, de jovem, congresso de casais, congresso de líderes. Então, congresso e encontro a gente sempre fez, e em todas as áreas, então estamos sempre bem estruturados em todas essas questões. Temos encontros e congressos nacionais e internacionais. No meu segundo livro eu trago endereço, contato dos encontros que acontecem em todos os continentes do mundo. Caribe, América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, África. Tem no meu segundo livro aí, o Motivando os Irmãos, onde ocorre de 4 em 4 anos todos esses congressos. Então, temos congressos nacionais e internacionais. Temos encontro de irmão de comunidade de língua portuguesa. Então, os países que têm língua portuguesa têm casa de oração, temos encontro. Aconteceu o primeiro em 2008 em Portugal, em Esmoriz, na cidade de Esmoriz, 2008, Portugal. O segundo ocorreu no Rio de Janeiro, em 2012, foi aqui no Rio de Janeiro, na UMES. E o terceiro ocorreu em 2016 em Angola. Aconteceu lá em Angola, o terceiro em 2016, e está para acontecer já em 2020. Já tem o país que vai sediar esse encontro, que é São Tomé e Príncipe. Então, 2020 aí, a comunidade de língua portuguesa vão poder se reunir, se prepara aí para dar esse apoio. Em 2020 tem encontro das comunidades de língua portuguesa, onde tem casa de oração. Será em São Tomé e Príncipe. Se você puder se preparar, vai se preparando para dar esse apoio, para ter essa comunhão, esse conhecimento do que está acontecendo nos países de língua portuguesa. Sempre fomos uma igreja com consciência missionária. Sempre temos consciência missionária e nós enviamos missionários no Brasil e pelo mundo inteiro. Desde o início do movimento, se envia missionário, a Casa de Oração envia missionários, isso tem sido feito no Brasil e no mundo. É claro, há muita coisa a se melhorar em termos de envio de missionários, de envio não, vamos do início. Eu entendo uma instituição missionária, ela deveria, claro, tudo isso pautado pela igreja local. Nós entendemos isso, né? A igreja local reconhece um chamado a ser missionário, a igreja local prepara, envia e sustenta e apoia o trabalho missionário. São 5 fases: reconhecer o chamado, preparar o chamado, ou escolhido, separado, para a obra missionária, enviar, sustentar e apoiar, porque o missionário precisa de apoio, de oração, apoio emocional, apoio psicológico e apoio financeiro. Então, instituições missionárias precisam motivar a igreja local a fazer isso. Se não é responsabilidade da instituição missionária, porque para mim era a instituição missionária que faria isso. Mas muitos estão dizendo assim, muitas instituições missionárias estão dizendo assim, não, isso é trabalho da igreja local. Então, instituição missionária,
Vamos, pelo menos, motivar a igreja local. Vamos incentivar a igreja local. E não adianta incentivar a igreja local fazendo um encontro, um congresso missionário por ano. Que motivação é essa? Motivação anual? Motivação precisa ser constante. Precisa ser sempre. Então, eu acho que quem faz isso, pelo menos isso, é a instituição missionária. A instituição missionária, só para recolher recurso, para mandar para o missionário, a igreja local faz isso. Pô. Pega o recurso e manda para o missionário. Não precisa de intermediário para fazer isso. Ela pode pegar e jogar na conta do missionário. Então, instituição missionária, vamos começar a trabalhar nesse sentido aí. É importante fazer isso. Mas sempre tivemos instituição missionária. Eu falei aqui das 16 instituições missionárias, mas eu não falei o seguinte. Até eu deixei para falar mais no próximo bloco, nos 3 capítulos seguintes, que vai falar o que nós não temos feito. Então, deixei para lá. Mas, por exemplo, nós temos 16 instituições missionárias. Mas sabe onde estão essas instituições missionárias? Está no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. O Sudeste todo tem instituição missionária. Aí tem Paraná, Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Rondônia e só. Ou seja, deixa eu explicar para você, já que não tem um quadro aqui para explicar. Nós temos instituição missionária em 8 estados brasileiros. Dos 26 estados e um Distrito Federal, nós temos instituição missionária em 8 estados. Somente 8 estados tem. Somente esses locais que eu citei aqui, que possuem instituição missionária. E precisa aí atentar para essa situação. Sempre fomos celeiros de líderes e mestres na palavra. Vamos lá. Sempre fomos uma igreja com consciência missionária. Temos missionários em todos os continentes. Temos missionários em todos os continentes. América, África, Ásia, Europa e Oceania. Temos missionário. A Casa de Oração, o Movimento dos Irmãos possui missionário em todos os continentes. Ah, que legal, que bom que avança. Avança mesmo. Mas há muita coisa para ser feita. Ontem mesmo eu citei aqui o Nordeste brasileiro. Nós temos 4 estados brasileiros que não têm casa de oração. Dos 92 municípios do Rio de Janeiro, 30 têm casa de oração. 62 não têm casa de oração. Citei aqui uma situação do Norte Fluminense. Ou seja, há muito que se fazer ainda. Há muito que se fazer em missões. Tá? Somos a igreja que mais cresce na África, sabe disso? Nós somos a igreja que mais cresce no continente africano. Só Angola tem 2.017 casas de oração. Que é o local, é o país que mais tem casa de oração. É Angola. 2017 casas de oração. Nós somos a igreja que mais cresce na África. Isso é um fato muito importante, muito bom, muito louvável. Motivo de a gente continuar, porque ainda tem muita coisa para ser feita na África. Muitos países sem casa de oração e sem evangelho. Vários povos não evangelizados na África. Então, é muita coisa para se fazer. Muita coisa tem sido feita, mas há muita coisa para se fazer. Tá? Isso aí é importante. Temos aberto no Brasil 7 novas casas de oração por ano. Então, a cada ano no Brasil, surge aí uma média de 7 casas de oração. Isso é um dado, para mim, muito bom, mas para muita gente é desânimo. Diz que tem 7, mas dessas 7 aí, muitas não têm identidade. Mas aí a gente vai falar isso aí mais tarde, falar sobre esse negócio de identidade aí mais para frente. Dá um avanço. Para muita gente não conta com esses dados, com esses números. Eu botei 7 com aquelas que eu reconheço que são as casas de oração, porque se botar todas as ramificações do movimento dos irmãos, aí o negócio é muito maior do que a gente pensa. Então, vamos se restringir aqui ao que a gente entende, né, como identidade. E falar nisso, eu quero dar uma sugestão para você que é da igreja local. Meu irmão, você precisa sair da igreja local e fazer uma visita aí no seu estado.
Você precisa sair da sua igreja local, fazer uma visita nas outras regiões do Brasil. Porque muita gente fala assim, não tem, a casa de oração é assim. Te contaram que a casa de oração é assim? Você precisa rodar para ver como é que são as casas de oração. E entrar na casa de oração para ver com os teus próprios olhos. Aí você vai poder sentar e falar assim, a casa de oração no Brasil é assim. Agora, ficar sentado dentro da sua própria casa de oração, na sua própria localidade, e falar que no Brasil a casa de oração é assim, demonstra, sabe o quê? Demonstra que você não tem saído da igreja local. Você não tem visitado o Brasil. E eu posso falar como alguém que tem visitado o Estado brasileiro para olhar de perto, para entrar na casa de oração, sentar e assistir o culto. E aí, meu irmão, a gente vai falar sobre isso mais tarde. Aí você pode falar, casa de oração, a identidade é assim. Você precisa rodar um pouquinho. Tem muita gente falando da casa de oração, mas baseado na sua igreja local, baseado na sua localidade. Já há muito tempo que não viaja mais. Tem gente até que viajou muito, mas agora não viaja mais. Está parado aí na igreja local e está dizendo, lá é assim, aqui no Brasil é assim. Como que no Brasil é assim? Você não tem andado pelo Brasil para ver? Então tem muita gente equivocada aí dizendo como que é a casa de oração no Brasil, ou como está a casa de oração no Brasil, mas não tem saído da igreja local, tem falado do que estão falando. Me disseram, falaram que está acontecendo isso. Não, meu irmão, vai lá ver. A Bíblia recomenda isso, vai lá ver. Ok? Então, há muita gente que diz que a casa de oração no Brasil é assim, começa a dar uma viajada aí, você que viajou muito, mas já está muito tempo sem viajar, volta de novo, dá uma circulada aí, para poder não falar, de repente, com um equívoco. Temos criado diversas instituições em prol da comunhão e da evangelização no Brasil. Acampamento Bíblico Carangola, Acampamento Verdes Pastos, em Uberaba, Minas Gerais, Acampamento Bíblico Emaús, Coronel Vivida, Acampamento Betânia, Itiutaba, Minas Gerais, Acampamento Bíblico Betel, em Campinas, São Paulo, Ceame, em Uberlândia, tem também Ceame em Goiás, lá para aquele lado de Goiás, eu conheci quando foi do Distrito Federal, não fui no próprio local, mas existe. Lá Evangélico de Queimados, Rio de Janeiro, QG da Paz, que é para dependentes químicos, Belfor Roxo, Rio de Janeiro, União Missionária de Evangelização e Assistência Social, UMES, Rio de Janeiro, Queimados, Acampamento Crescendo para Cristo em Queimados, temos que ser um movimento de jovens, e tem crescido bastante aqui no Rio de Janeiro, parabéns a eu, temos que ser um, TQSU. Até pouco tempo, quando eu escrevi o livro, ainda tinha CONAI Jovem, não tem mais. União das Mocidades da Casa de Oração, aqui da Zona Oeste do Rio de Janeiro, UNCO. União Missionária Gonçalense, União de Mocidades Gonçalense, que é o MCG em São Gonçalo, Rio de Janeiro. União Missionária Gonçalense, lá no Rio de Janeiro, a CEMIG, que é a Secretaria de Missões Gonçalense. União Feminina Geral, aqui no Rio de Janeiro, funciona muito bem, União Feminina bastante forte. União de Obreiros, a instituição mais antiga do Rio de Janeiro, a União de Obreiros, da qual tive o prazer, nos últimos 3 anos, de estar como presidente, estar à frente. Né? Passamos aí, a nova diretoria assumiu agora em fevereiro desse ano. É a instituição mais antiga aqui do Rio de Janeiro, a União de Obreiros, desde 1954, unindo aí a comunhão dos obreiros e líderes aqui no Rio de Janeiro. Boletim de Obreiros, está aí circulando, Boletim de Obreiros há anos, não sei exatamente quantos anos, mas uma ferramenta para que a gente possa ler. E eu vou dizer uma coisa para você aqui, eu leio o Boletim de Obreiro, todas as letras. Eu tenho o prazer ali de pegar o Boletim de Obreiro e receber o Boletim de Obreiro na internet também, e eu leio todos os relatórios de obreiro, todos os estudos que são colocados ali no Boletim de Obreiro, tem me edificado bastante, e eu tenho tido conhecimento de causa das coisas que estão acontecendo no campo missionário, através do Boletim de Obreiro. É claro que
são diversas matérias que ali entram, algumas listas que eu tenho falado, têm sido até divulgado ali, lista, mas é importante, porque a gente pelo menos fica sabendo das coisas que estão acontecendo. Então, o Jobreiro aí é uma excelente ferramenta de informação. E entre tantos outros aí no Sul, Sertão, Nordeste, Norte, Centro-Oeste, temos no Brasil e no mundo posses de terrenos e bens aí bastante relevantes. Existe casas de oração bem pequenininha, mas existe casas de oração enormes. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, já conheço 4 casas de oração que já tem até elevador, para poder facilitar o acesso dos idosos, cadeirantes, daquelas pessoas que são impossibilitadas, né? Então tem até o elevador ali, rampa de acesso. Então, uma estrutura muito boa. Tem casa de oração bem pequenininha, mas tem casa de oração aí excelente, com uma estrutura excelente. E como eu falei aqui, a maioria delas sendo construída pelo povo local, pelos membros da localidade. A gente precisa melhorar nesse sentido. Existe casas de oração que precisam da nossa ajuda, casa de oração que tem feito um trabalho excelente com criança, com mais de 200 crianças, feito trabalho social e está fazendo assim, se arrastando. Precisa da nossa ajuda, precisa da ajuda da união das igrejas, porque o trabalho poderia estar muito maior, muito melhor, muito mais bem estruturado, se tivesse o apoio de uma rede aí de casas de oração. Não estou dizendo que é para fazer união, para tirar a autonomia, nada disso. Estou dizendo uma união para ajudar essas que estão começando. Eu sei de missionários aí que recebem aí quantidade de recurso que dá para pagar só o aluguel do terreno. E ele tem que fazer alguma coisa para poder se alimentar. Então, a gente precisa meditar sobre isso. Existem muitas pessoas nessa situação. E, por último, temos entre nós no Brasil tem, no mundo também, alguns irmãos nossos milionários, muitos ricos, e centenas e centenas, ou milhares de desprendidos e liberais. Gente que não tem muito recurso, mas é mão aberta. Gente que não tem muito recurso, mas tem o coração na obra. Milhares de pessoas assim. Agora, não vou esconder aqui, não. Porque aqui eu estou para falar de pesquisa de campo. Não estou aqui para falar só do que nós temos milhares de gente liberal, milhares de gente pobre, que tem o coração na obra, que tem feito a obra e são os que mais fazem. Estou aqui só para falar isso, não. Não vou esconder. Nós temos também milionários no nosso meio. Eu não conheço bilionário, mas milionário tem. Rico, centenas. Então, gente que pode ajudar aí, não somente a sua casa de oração local, mas também outras localidades aí que estão precisando. Mas se a gente não conversar, se a gente não falar aqui, como é que a gente vai saber quem está precisando? Você quer que eu conte um caso para você que aconteceu aqui no Rio de Janeiro? Real, pesquisa de campo. Uma região aqui do Rio de Janeiro ficou em torno de 6 meses. 6 meses tratando em administrativa. O que eles iam fazer com mais de 100 mil reais em caixa? O que a gente vai fazer? Quando a gente vai enviar esse dinheiro? Quem a gente pode ajudar? E ele ficou 6 meses tentando ver para quem ajudar, enquanto a gente tem um monte de lugares, dezenas, centenas de lugares no Brasil, precisando de muito menos. Muito menos. Eu vou chutar aqui, porque eu não tenho conhecimento disso, vou chutar aqui. Eu ouvi alguém falar, tá? Agora é chute, não é pesquisa de campo, não. Chute. Alguém soou no meu ouvido que com 12 mil reais você fura um poço. Eu não sei se é verdade, eu não sei se esse dinheiro é suficiente mesmo, dependendo aí da profundidade que vai. Diz, se eu tivesse 12 mil aqui, eu furava um poço de 60 metros. 12 mil. Enquanto tem um lugar com mais de 100 mil, não sai para quem mandar. Sabe o que isso demonstra? Falta de comunicação e transparência entre a gente. Quem está precisando exatamente? Quem realmente precisa?
Para quem nós podemos enviar? Instituições missionárias? Vamos pensar nisso aí. Vamos levantar da cadeira para fazer essa lista. Essa é a lista que tem que ser feita. Essa é a lista que tem que publicar nos boletins. Essa é a lista que tem que publicar na internet. A lista das igrejas que vão se unir para enviar um casal para Roraima. Não tem casa de oração lá. Uma lista, junta aí para fazer uma lista das casas de oração que estão passando necessidade para pagar luz, água, obreiro se alimentar. Vamos levantar e fazer essa lista. É essa lista que tem que fazer. Tem que levantar e fazer essa lista. Pô. Lista de quem está com maior necessidade. Lista de onde a gente tem que atacar para evangelizar, para ganhar almas para Jesus. Faz essas listas. Agora, lista para não frequentar, lista para poder não ir mais lá, lista para quem está fora de comunhão. Vamos fazer lista, meu irmão. Lista para ajudar. Vamos parar para pensar, gastar o cérebro e reuniões, marcar reuniões, se deslocar de um lugar para o outro, para fazer lista. Lista, essas listas aí. Lista de quem a gente pode ajudar. Lista de quem a gente pode socorrer. Lista que na união nós vamos vencer e crescer cada vez mais. É isso que nós temos feito. Terceiro capítulo do meu livro. E aí nós terminamos aqui a primeira parte, que é o breve histórico. Nos próximos vídeos nós vamos entrar na segunda parte do meu livro, que se intitula O que nós não fizemos. O que nós não fizemos em 140 anos no Brasil. O que nós não fizemos? E aí vão ser 3 partes. O que nós não fizemos em comunhão, o que nós não fizemos em finanças e o que nós não fizemos em investimento. Então, nos próximos vídeos, nós vamos tratar desse assunto. O que nós não fizemos? E aí a gente vai tratar sobre isso. Medite um pouco aí nesse vídeo, leve para discussão, para debate, para comentário, para sugestão aí na sua igreja local, de maneira que a gente possa avançar. Porque nós temos avançado, mas tem sido de morosidade e a conta-gotas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, nos dê ânimo e motivação para fazer as coisas que precisam ainda ser feitas. Deus te abençoe, bom final de semana, boa Páscoa. Nosso Cordeiro aí, enfatizando, né, não é coelho, não é ovo de Páscoa, mas o nosso Cordeiro Pascual, Jesus Cristo, que se ofereceu, né, aquele que não tinha pecado, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. E que tenha uma boa Páscoa, bom final de semana para todos vocês. Deus nos abençoe. Amém.